E 28 minutos, 18h28, Radar de Notícias ao vivo. Participe, mande sua mensagem, 99507-6900. Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carlinha. Boa noite a todos da equipe aqui. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa de vocês aqui. Bom, a Câmara aprovou hoje à tarde, agora há pouco, né, vereador? Agora há pouco eu vim direto, acabou a votação, vim para cá. Por 26 votos a favor, 8 contrários. Um dos contrários foi o senhor. Sim. A taxa de lixo. Na verdade, Pedro, é uma confusão. Porque eu até trouxe aqui, ó. Eu tenho no celular a tabela. Ó, não a tabela, não só a tabela, mas para você verificar. Na verdade, nós tivemos um projeto encaminhado pela Prefeitura. Depois nós tivemos uma emenda que o próprio prefeito mandou ao projeto, que a emenda só alterava uma tabela. E depois nós tivemos a comissão de finanças fazendo esse substitutivo. Seria normal, isso faz parte do trâmite, alterações são corriqueiras, mas são alterações muito profundas, demonstra que o projeto tem uma inconsistência muito grande. Não foi bem planejado. Não né? foi. E agravado pelo fato de que foi gasto R$1.970.000 para a FIP fazer esse estudo. Fala taxa. Tô falando, parece brincadeira, mas é verdade. Eu faria isso aí de graça. Então, não tem sentido, né? R$1.900.000, quase R$2 milhões para poder fazer o estudo que daria embasamento a essas tabelas e esse projeto. Para você ter uma ideia de erros grosseiros, e eu disse hoje lá na Câmara, está escrito assim na tabela única. 0 a 10 metros cúbicos, 4,27 UFGs. Aí a próxima. UFG. UFG. Unidade Fiscal de Guarulhos. De Guarulhos. Aí a próxima vem 10 a 20 metros cúbicos, 8,50. Qual que é o problema? Se a primeira tabela é de 0 a 10, a outra tem que começar com 11. Porque se eu consumir 10, eu me encaixo aonde? No 4,27 ou no 8,56? Depois o 20 a 30, a mesma coisa. O 20, se eu tiver 20, 10 a 20, eu me encaixo no 30,51, no 8,56 ou no 12,83. Então é um negócio tão grosseiro, tão bizarro, que... Amador, né? Inclusive eu pedi já o processo da contratação da FIP para saber que tipo de material que eles entregaram, porque com certeza não é isso aqui. A FIP é a mesma que fez o relatório da Proguaru. Famosa. Fez o relatório da Proguaru, ela atua na Secretaria de Trânsito, ou seja, ela tem hoje 23 milhões de contrato. Eu diria que das operações normais, dos grandes contratos, lixo, coleta de lixo, os contratos da educação, a FIP é a que mais tem contratos com a Prefeitura, da ordem de 23 milhões de reais, todos sem nenhuma licitação. Lembrando que a Câmara consultou a Fundação Getúlio Vargas e ela ofertou um preço bem inferior para fazer um estudo sobre a Proguaru, né? Menos da metade. Menos da metade. Então, ou seja, a taxa que foi aprovada hoje, eu acho que é um prejuízo para a cidade, porque, na verdade, no momento de pandemia, tem muita gente dizendo e falando besteira por aí, dizendo, não tinha o que fazer. Tinha sim, na verdade, o projeto, aqui eu estou, inclusive, com parecer, a única comissão que deu parecer contrário foi a comissão que eu presido, que é a Comissão de Meio Ambiente, todas as outras deram favoráveis. No nosso parecer, a gente coloca que a Agência Nacional de Água, ela coloca diversos critérios para criar uma fórmula que tem a ver com o local de moradia, tem a ver com o padrão de moradia, tem a ver com quantos dias a coleta passa, tem a ver com o consumo de água. A Prefeitura utilizou apenas um. E a lei diz que você tem que fazer um misto destes pressupostos aqui colocados. Me permite observar, vai ser patético se uma pessoa tiver um vazamento, por exemplo, ela vai sofrer duas vezes. Exatamente. Ela vai ter o impacto do desperdício da água e vai ter o reflexo na taxa de lixo. Essa taxa de lixo deveria ser fixa. Sim. Né? Sim. Não, e fora a taxa vem, a lei federal diz o seguinte, a taxa vem para incentivar as pessoas a fazerem um processo de separação do lixo, lixo reciclável e tal. E um dos critérios é esse. Porém, a lei municipal aprovada hoje lá não coloca esse critério. Então, se você reciclar na sua casa, no seu apartamento, não quer dizer nada. Você vai pagar o mesmo valor. Muitos me mandaram mensagem quando eu mandei a tabela da taxa de lixo. Agora que o povo vai jogar lixo na rua mesmo. Muitas pessoas me falaram isso, que vão ficar indignadas com a taxa de lixo. Sim. E a prefeitura que recolha, vai jogar em qualquer lugar. É problema deles, porque eu estou pagando, é responsabilidade deles. E outra coisa, Pedro, não é verdade, tem muita gente dizendo, não, o prefeito fez uma reunião com os vereadores e o prefeito voltou atrás, recuou, não.
O golpe está aí, cai quem quer. Ele Entendeu? mandou primeiro um valor bem alto. Não, nem isso, não altera, sabe por quê? Pedro, vamos aos números. Olha, o residencial, anteriormente estava como? Um valor de 27,25 por mês. 25. Quanto que ele está agora? As duas faixas que mais consomem, 10 a 20, 20 a 30 metros cúbicos de água, são respectivamente R$ 30,51 por mês e R$ 45,73 por mês. Aumentou, não tem nenhuma de 27. Mas tem de 0 a 10, a de 15. É um número muito pequeno de pessoas que consomem. O meu estúdio paga, mas aqui é comércio, eu vou pagar quanto? De taxa de lixo? Não, aí você vai cair lá no 37. R$37. 37 se você tiver no mínimo, você vai cair no 37. Logo eu que não produzo lixo nenhum. Agora deixa eu te dar um outro dado. O comércio, dependendo do tipo de comércio, que não precisa ser um comércio grande, ele usa muita água por conta do produto que ele manipula. Às vezes o comércio não é grande, mas a conta de água dele é alta, porque ele precisa lavar, ele precisa ter uma manutenção. Açougue sofre muito com isso, restaurantes, bares e tal. A minha conta é alta aqui. Sim. Eu vou te dizer, pode chegar a R$3.600 por ano. Como um comércio vai pagar R$3.600 por ano? Por exemplo, um lava rápido. Não gera muito lixo, mas consome muita água. Consome muita água. Então, ou seja, essas falhas que estão no projeto são propositais para poder arrecadar mais. Então, essa história de que o prefeito fez uma revisão, ele pensou melhor, não é verdade. Esta tabela que foi entregue agora é uma tabela que arrecada mais. Ela não arrecada menos. Mas, a bem da verdade, também agora é isenções, né? Não, mas vamos lá também a isenção. A isenção do Bolsa Família. O que acontece com a pessoa do Bolsa Família? Normalmente a conta não está no nome dela. Por uma razão simples. Ou ela já teve um problema com o serviço de abastecimento, deixou de pagar, a conta foi... o fornecimento foi interrompido, o que ela faz? Me empresta a sua água e eu pago para você. Isso é comum. O prefeito, basta ele andar um pouquinho na cidade, ele vai ver que isso é comum. E se a pessoa não recebe conta, como é que ela vai ter isenção? Ela não vai ter. A pessoa de quem ela está emprestando a água vai pagar um valor maior de taxa. Então, ou seja, mesmo na isenção, quando coloca aqui, olha, e fora os números que mandaram, inclusive um dos vereadores que votou favorável, foi o único que debateu, foi o vereador Paulo, ele colocava de que os números de isenção. Eu não vi aqui nenhum documento da Sabesp no processo dizendo, nós temos tantos domicílios nestas condições. Isso veio da prefeitura. A prefeitura não administra mais o serviço. Você deveria ter um documento oficial da Sabesp dizendo, olha, os números de... Então é chutado. Na minha opinião, isso aqui é um... Ou se basearam na época do SAAI. Na época do SAAI, que já mudou muita coisa de lá para cá. Então eu acho que essa aprovação da forma que foi feito, uma aprovação sem consulta, setores, inclusive, eu não vou dizer que são governistas, mas setores que têm mais proximidade com o governo do que com a oposição, conosco, como o caso do Ciesp. O Ciesp emitiu... se manifestou hoje à tarde durante a votação. Durante a votação. O senhor recebeu? Sim, eu recebi. Não recebi. Eu recebi durante a votação. Então, ou seja, a manifestação do Ciesp, embora tenha sido uma manifestação tardia, é uma manifestação de que o prefeito não está dialogando com nenhum setor da cidade para conversar sobre isso. E fora, na verdade, não sei se você percebeu, saiu aquela história de o valor vir no IPTU. Tiraram o artigo 5º. Por que tiraram o artigo 5º? Porque isso poderia gerar um questionamento, dizer, não, veio no IPTU, eu vou ver como é que eu pago e tal, e isso barraria ir para a conta. O que eles estão fazendo? Vai para a conta. Olha, eu até entendo porque a conta de água seria uma maneira de evitar inadimplência, como é a taxa de iluminação pública, né? Exatamente. Taxa de iluminação pública que o então vereador Guti foi tão contra, não? Votou contra. Exatamente. Fez discurso, foi para a imprensa. Almeida, as entidades criticaram. E hoje ninguém mais fala da taxa de iluminação pública. Isso aqui perto da taxa de iluminação pública é fichinha. Aqui vai arrecadar muito mais do que a taxa de iluminação pública. E sempre que eu tenho vindo aqui, Pedro, e tenho falado com você também quando a gente se encontra, o que nós, vereadores, temos que prestar atenção é o seguinte, existe um endividamento da cidade e um comprometimento das finanças e um comprometimento de ações administrativas. O que eu estou querendo dizer com isso? O prefeito está fazendo de uma forma que como se o mundo fosse acabar amanhã. Então, ou seja, ele contrai um empréstimo de 500, meio bilhão de reais com a comunidade andina, para quem pagar?
para os próximos pagarem. O mundo não sei, mas o mandato dele acaba. Não, tem gente torcendo para que acabe logo, né? Ó, Inclusive o seu colega ex-vereador Valdomiro Ramos, a FIP tem que ser investigada, pois funciona como uma franquia. Isso já aconteceu muito com a Fundação Getúlio Vargas em outras administrações. Concorda, vereador? Concordo com o ex-vereador Valdomiro Ramos. Na verdade, estas fundações, como é que surgiram essas fundações? Elas vinham com o know-how dos seus professores, dos estudantes, né, que concluíam o curso e continuavam fazendo especialização. Então surgiu nas boas universidades públicas. E depois meio que elas viraram uma marca apenas que utiliza dizer, não, nós somos ligados a tal universidade, mas que na verdade funciona totalmente à parte, na verdade já tem o serviço totalmente terceirizado. O relatório da FIP... Não tem como auditar isso? Eu estou pedindo agora o contrato do relatório da contratação da FIP para a Proguaru e a contratação da FIP para a taxa de lixo, para que a gente verifique quais são essas condições que foram feitas. Aliás, Pedro, diga-se de passagem, nós temos uma série de requerimentos que agora eu estou ingressando na Justiça amanhã com um mandato de segurança para ter acesso a processos que eles não nos passam. Por exemplo, essa última publicidade está sendo feita na TV Globo. Você só faz publicidade se você tem uma informação de um conteúdo, por exemplo, a Proguaru anuncia que ela tem um telefone para que se você tiver um problema X, Disque buraco. você liga lá. A prefeitura anuncia porque no mês tal tem uma incidência maior de dengue, você faz uma campanha desse tipo. Agora tá um filme, uma película, como diz em espanhol, maravilhosa, sendo exibida, e eu estou pedindo toda a justificativa e os valores que são gastos. Semelhante à questão da FIP, como temos visto em outros contratos, a coisa está andando muito solta, como se o mundo fosse acabar amanhã. O prefeito passa, como você disse, vai um dia termina o mandato, o prefeito passa, a cidade continua. Porém, o que eu tenho verificado, Pedro, é que se tem feito coisas que colocam em risco um processo futuro de construção da cidade. Eu te digo do caso da educação, por exemplo, um contrato de 30 anos com a educação, onde a lei aprovada pela Câmara diz que se a prefeitura não honrar o compromisso, o contratado ou a contratada está autorizada com um título, como é um título extrajudicial, a pegar na boca do caixa o valor. Ele me lembrou aquelas operações Aro, lembra? Antecipação de receita orçamentária. Cada golpe... Ou seja, é uma irresponsabilidade que está sendo feito. Eu considero que existe um processo de destruição da cidade para justificar até, sabe o quê, Pedro? Futuramente, a hora que o atual prefeito sair do governo, os próximos que vierem vão pegar uma cidade tão quebrada, tão já amarrada, que não vão conseguir fazer nada e no comparativo fala, não, aquele outro parece que estava melhor. Mas não é uma cláusula leonina, não? Então, eu entendo que é, também. Mas foi aprovado pela Câmara, não é nem no contrato, foi aprovado na lei. Isso poderia estar no contrato e gerar um questionamento de ser leonina. Mas está na lei, no corpo da lei. À época eu falei isso na tribuna. Alguém tem que questionar isso aí, né? Alguém tem que arguir. É que, na verdade, nós estamos aguardando a licitação, o processo licitatório para contratar a PPP. Em cima da PPP, a gente verificar como é que vai ser o edital, se pega no edital, porque a gente vai comprovar que a lei extrapola a possibilidade dela gerar efeitos que vão ter um comprometimento da administração pública. Isso nós vamos fazer futuramente. Olá, professor Valdomiro de novo. Pode ter certeza que os responsáveis pelos contratos da FIP são pessoas diferentes. Como assim? Não entendi. O que ele quer dizer é o seguinte, como a FIP atua como se fosse uma franquia, tem então, vários. Ou seja, na verdade tem várias FIPs. Eita. Na verdade isso acontecia muito no mundo da música, né? Às vezes a pessoa falava, não, vou contratar o Olodum. Aí tinha o Olodum 1, Olodum 2, Olodum 3, que na verdade eram grupos diferentes, entendeu? Para poder dar conta de atingir o país inteiro. Me falar que a Swift agora lançou picanha ouro, picanha prata, picanha bronze. Exatamente. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer é isso, que se você... Nós vamos pegar isso, viu, Valdomiro Ramos? Fique tranquilo que nós estamos pegando para saber quem prestou o serviço. Em cada contrato deste, quem é que exatamente presta o serviço. Inclusive, a FIP tem consultores em vários lugares que ela contrata individualmente para fazer uma prestação de serviço. Mas na questão, voltando à taxa do lixo, primeiro, eu acho que é um absurdo. Eu votei contra, não só por uma questão de ser da oposição, eu votei contra porque eu acho que isso está criando uma situação para a população, sobretudo a população mais pobre. O comerciante que já está muito castigado por conta da pandemia, por conta das dificuldades, crise econômica no Brasil de muito tempo, esse castigo
que é literalmente um castigo ter que pagar esses valores. E não se iludam. Para quem está dizendo para vocês, não, houve uma redução, uma melhora e tal, não houve melhora absoluta nenhuma. Na verdade, vai arrecadar mais. Bom, eu falei hoje com o presidente da ASEC, o Júnior Araújo, ele falou que vai ter uma reunião terça-feira com o secretário de governo americano sobre a taxa de lixo. E, pelo que eu entendo, há um tempo ainda para a sanção do prefeito. Se o prefeito sancionar, é sexta-feira agora, né? Então, mas eu estou entendendo que, desculpe, Júnior, você está sendo inocente. Na verdade, já está dado. Você vai lá terça-feira, já que talvez não, com a lei publicada na sexta-feira. Esses assuntos, sempre o prefeito trata assim, aprova na Câmara em primeira e segunda, e no diário oficial seguinte, nós estamos às quartas, né? Na sexta-feira já sai publicado. Quando você for lá, o secretário de governo vai te dizer, olha, infelizmente já está publicado, eu não tenho muito o que fazer, enfim. Você conhece aquela piada do funcionário, a diferença entre consultar e comunicar, não? O cara chegar, eu posso faltar amanhã? É uma coisa. Uhum. Ó, amanhã eu vou faltar. Sim. Essa já comunicou. Já comunicou. Então ele vai comunicar às entidades, ó, já aprovei a lei. E fora, na verdade, as entidades empresariais, as entidades de classe, infelizmente tiveram um debate muito pequeno sobre isso. O envolvimento deveria ter sido maior. Mas eu acho também acreditaram que o prefeito fosse chamar essa discussão. O prefeito, na verdade, só consultou depois de que mandou, ele fez uma reunião com os vereadores da base de sustentação deles e muitos vereadores me relataram dizendo, Edmilson, na verdade vai ter mudança sim, vai diminuir de forma significativa, está alto demais e tal. E hoje eu disse lá na sessão para eles que esses números aqui, quando você traduz, você verifica que as duas maiores faixas estão com valores maiores do que a primeira proposta. E não o contrário. As isenções, eles perceberam que as isenções elas não vão se realizar na quantidade que eles esperavam anteriormente. Residência social já estava na outra. Aposentado, que a gente queria incluir. Aposentado é isento do IPTU, mas ele vai ter que pagar a taxa do lixo. Ou seja, o aposentado que estava tranquilo, dizendo, eu não pago esse tipo de tributo, vai pagar agora a taxa do lixo porque ele não tem nenhum tipo de isenção. O Domiro está pondo graveto hoje. Vamos lá. No caso dos contratos da FIP, pode apertar que pega. Esse entende. Valdomiro, eu vou te dizer o seguinte, hoje qualquer coisa que você apertar pega, não é só a FIP. Na verdade tá um festival? Tá um festival. Qualquer coisa, às vezes eu olho alguns contratos que são feitos, eu olho e falo, olha, eu não sei como é que conseguiu chegar até aqui e manter-se de pé. Aliás, o Tribunal de Contas já está muito atento a essa situação. Pega, inclusive, a contratação do lixo. Essa empresa que o consórcio chama Limpa Guarulhos, não deve ser à toa que escolheram esse nome, né? É piada pronta? É piada pronta. O consórcio Limpa, não sei o que eles estão limpando, entendeu? O consórcio Limpa Guarulhos não foi o primeiro colocado da licitação. E mesmo assim foi chamado. Então tem um questionamento, inclusive, do Tribunal de Contas questionando essa situação. Então, em vários contratos, são vários lugares que a gente tem investigado, feito o nosso papel de vereador, de alertar a população, alertar o Tribunal de Contas, alertar o Ministério Público sobre essa situação. Uma dúvida minha, esse é um efeito cascata, né, na taxa de lixo, né? Ele não pode ser questionado juridicamente, não? Pedro, é que na verdade é o seguinte, é por isso que é importante o voto, né? Você veja o que é o voto. Quando você vai para o judiciário, que você tem uma lei aprovada pela Casa Legislativa, o judiciário, por conta dos poderes serem independentes, é difícil ele entrar, só se for muito gritante, porque ele diz o seguinte, mesmo tendo estes problemas, a Casa Legislativa, ou seja, a Câmara Municipal aprovou. Então tem um peso muito forte quando você tem uma aprovação feita pela Câmara. Mas peraí, as leis são aprovadas politicamente, não pela tecnicidade. Só que eu acho que as leis que nós temos aprovado na Câmara nesse último período, elas não têm nada de técnico, só tem a política. Então. E as coisas têm que se equilibrar. A técnica com a... Diga de passagem isso aqui. Isso aqui, na verdade, alguém disse o seguinte, olha, tem que pôr na tabela, começou a conta do final para o começo. Então, ó, nós precisamos arrecadar tanto, coloca aí, vai distribuindo, porque isso aqui não tem lógica nenhuma. E sabe o que vai acontecer? A Sabesp que se prepare, muita gente vai fraudar o hidrômetro. Para tentar reduzir. Sim, para poder fugir disso. É lógico. Porque pensa um custo, eu volto a repetir, quem é que vai pagar um comércio que vai pagar R$ 3.300 no ano? Ah, não, mas o comércio está faturando. Está faturando aonde? Está todo mundo em baixa. Nós não sabemos quando que a gente vai sair dessa crise. A gente está tentando sair do momento pandêmico para verificar quais medidas serão feitas para poder sair da crise, né?
Obrigado, vereador Edmilson Souza. Obrigado mais uma vez, Pedro, obrigado aí pela oportunidade. Só queria dizer, eu sei que tem muita gente da Proguaru assistindo, estive lá hoje com vocês decretaram greve, os trabalhadores decretaram a partir de segunda-feira, fizeram uma passeata até a sede da empresa, até a Proguaru, na Arminda de Lima. Contem comigo, a gente está junto com vocês nessa luta e eu tenho esperança e tenho fé que a gente vai reverter, até porque esse primeiro momento do Tribunal Regional Eleitoral foi um momento, na minha opinião, de uma avaliação mais superficial e política do juiz que fez a primeira. Agora no plenário, no pleno do tribunal, eu creio que a gente vai ter vitória. Eu acho que vai ser muito importante a sustentação oral, hein? Muito Sim, importante. porque é isso que acaba um pouco dando a determinação. Na verdade, depois que nós lemos, eu li a peça que foi encaminhada pelo presidente da Câmara, é uma peça muito bem fundamentada, com elementos específicos explicando o seguinte: se vocês permanecerem com essa decisão de não ter referendo, na verdade vocês estão descumprindo a regra, que é a participação popular. Ou seja, se a participação popular precisa pedir autorização, não tem sentido. Então bastaria qualquer vereador apresentar, não precisa Exatamente. de 1% da assinatura. Mas obrigado. Obrigado, vereador Edmilson. Até a próxima, se Deus quiser. 18h49, seguido aqui no estúdio, a musa do radar, Carla Ramaciotti. 2 minutos.